Olá, estamos aqui para conversarmos sobre articulações, o sistema articular. A articulação, quando nós vamos falar em um conceito, ela é a presença de um tecido, uma estrutura que permite o contato entre dois ou mais ossos. Esse é o conceito geral sobre a articulação. Então, a partir desse conceito básico, de ponto de junção entre duas estruturas ósseas ou mais, nós temos aí esses números que é para facilitar o seu estudo. O porquê que nós temos o número 1, 2, 3 e eles 3, 2, 1? Porque nós temos três tipos de articulações. Destes três tipos de articulações, a primeira articulação que eu vou falar para você, ela é uma articulação que tem três tipos ou três classificações, enquanto a segunda apresenta dois tipos e a terceira ela é um tipo único. Então, para que você possa estar fazendo o seu estudo, é importante que você tenha esquemas, formas de estudar. A articulação número 1 é uma articulação que ela praticamente não tem movimento ou tem pouquíssimo movimento. A articulação número 2 ela tem movimentação parcial e a articulação número 3 ela tem grande movimentação. Assim que são elas classificadas. E quais são os nomes delas? Então nós temos aí, em relação ao que eu falei para vocês, uma articulação que ela é uma articulação fibrosa. Então a articulação fibrosa, como o próprio nome diz, você pode relacionar as estruturas, aquilo que é fibroso, aquilo que mantém uma grande união. As cartilaginosas, então se você recordar de cartilagem, quando se fala em cartilagem é algo que tem alguma mobilidade, e as sinoviais, que talvez seja um nome novo para você, mas que permitem, essas sinoviais permitem grande movimentação. A nomenclatura dessas articulações, ela de acordo com a origem do grego e do latim, nós temos as articulações fibrosas sendo nomeadas de sinartroses, que tem a origem do sin, que significa junto. Temos as cartilaginosas, que são as anfiartroses, anfi de ambos os lados, e temos as diartroses, o di que é o di de separação. Então são estruturas separadas e que permitem aí a grande movimentação. E obviamente, aí em negrito, artroses, que tem de artron, que significa articulação, que é exatamente esse ponto de junção entre os ossos. Vamos conversar agora sobre a primeira articulação, as articulações fibrosas, tecido conjuntivo fibroso ou ligamento sutural. Então nós temos aí as três classificações que nós conversamos. As sinartroses, sin junto, e elas são as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. Alguns livros vocês vão encontrar a gonfose como uma subclassificação de sindesmose. Para que você possa fazer um estudo e possa gravar as informações, é interessante você separar em três, assim como outros livros também citam. As suturas, elas são articulações com tecido conjuntivo e que ao longo da vida elas têm uma substituição das fibras por osso, tecido ósseo. As sindesmoses são estruturas unidas por bandas ou faixas, e as gonfoses nós vamos ver onde elas estão localizadas. Então as suturas, como o próprio nome diz, sutura, costura, aquilo que parece uma costura, estão presentes aí principalmente nas estruturas cranianas. Essas suturas têm elas têm nomes, geralmente os nomes estão relacionados com os ossos. Por exemplo, nós temos aqui o osso temporal e o osso parietal, então a sutura parietotemporal. Mas ela tem um outro nome também que você vai encontrar, como sutura escamosa, porque esse osso parietal ele fica recoberto por uma lâmina óssea do osso temporal. Então
estão aí parecendo uma escama de peixe. Algumas outras suturas têm nomes específicos, como a coronal, que está aqui dividindo o osso frontal do osso parietal, e essa sutura que divide o osso parietal do osso occipital é chamada de sutura lambidoide. E para que você não possa ficar na dúvida, vem mesmo da letra lambda, lambidoide, forma de lambda, e para que você possa conseguir enxergar essa questão dessa sutura, você tem que estar verificando e observando o crânio em norma posterior. E aí você vai enxergar a letra lambda. Está aqui as suturas, né, e nós vamos verificar no aumento dessa imagem a presença da cartilagem entre as estruturas ósseas. Obviamente, nós temos, né, uma ausência de movimentação nestas suturas. O outro tipo de articulação fibrosa é a sindesmose, bandas ou faixas, a presença de ligamentos ou membrana fibrosa. Então, essa membrana fibrosa entre esses dois ossos longos, aqui nós temos a ulna e o rádio em norma anterior. Aqui a ulna se mantendo em posição e o rádio fazendo o seu movimento, fazendo o cruzamento destas estruturas ósseas. Então, nós podemos observar aí nessa seta preta a estrutura, né? A estrutura como um todo, né? A sindesmose. E aí o que nós temos? Um elemento dentário. E estas articulações que ficam entre o dente e o osso, isso mesmo, nós temos aí articulações que unem o dente ao osso, são conhecidos como o ligamento periodontal, e ele tem a composição do que nós conhecemos como articulação dentoalveolar, que é uma articulação do tipo gonfose. Então é interessante essa articulação no momento em que nós pensamos, né, em mínimos movimentos. Então, por exemplo, um dia de domingo, um churrasco, onde você tem a possibilidade de se alimentar, né, com carne, e você sente que fica alguma coisa entre os dentes, você sente uma pressão. É exatamente uma pressão que está ocorrendo nesta articulação. E a partir do momento em que você utiliza o fio dental e remove aquele alimento que está ali incomodando, você sente um alívio imediato e aí você tem um reposicionamento, né, dessas estruturas. Essa gonfose, ela tem uma grande função no processo mastigatório. Então nós temos uma função muito importante sobre essa questão da gonfose, exatamente amortecendo os impactos que são decorrentes do processo mastigatório. Então olhamos a primeira articulação, vamos para a segunda articulação, que são classificadas em duas, onde nós temos agora, terminamos as articulações fibrosas e passamos para as articulações cartilaginosas. Nós temos aí a sincondrose e a sínfise. Sincondrose, unidos por cartilagem, e a sínfise, uma fina camada de cartilagem hialina, também está em porções, né, fazendo a junção de estruturas ósseas. Então, de sincondrose, o que é que nós temos? Então, podemos observar, né, a estrutura da sincondrose. E as estruturas das sincondroses, né, essas articulações que unem a costela ao externo. Essas articulações, erroneamente as pessoas poderiam pensar que as costelas estariam ligadas diretamente ao externo. Isso limitaria o processo respiratório, o processo de expansão torácica. Temos também a sincondrose nas extremidades dos ossos longos, o que permite o crescimento ósseo. Então nós conversamos sobre isso quando falamos de epífise, falamos de diáfise e falamos da região da metáfise, onde nós temos aí a presença dessa articulação, e essa articulação ela é uma
como nós vamos observar, uma sincondrose. Então nós temos que ter o cuidado para não misturarmos a sincondrose com a sindesmose, que é uma outra articulação que nós já conversamos. Então nós vamos observar aqui, nesse primeiro osso, um grande espaço, a presença em vida teria uma presença de grande estrutura articular, mostrando que aqui se trata de um osso de um indivíduo bem jovem. Aqui um indivíduo que já está finalizando o seu processo de crescimento. Também uma finalização de processo de crescimento. E aqui já um osso maduro, um osso que não tem nenhuma linha epifisária, indicando que já se trata de um osso de um indivíduo adulto. Sincondrose, a outra articulação é a sínfise. Então nós temos aqui a presença da sínfise, os discos intervertebrais. Então entre as vértebras nós temos discos que são composição de sínfises. Então nós temos aí os discos que ficam entre essas vértebras. Temos também uma outra sínfise chamada de sínfise púbica. Então esse grande osso que é a pelve, ele é dividido em 3 ossos. Nós temos, não há uma divisão clara no indivíduo adulto, porém, durante o crescimento, o indivíduo em desenvolvimento, nós conseguimos observar bem a divisão desses ossos. E aí nós temos aqui esse grande osso que é o íleo. Nós temos esse osso que fica na porção mais para a porção inferior, que é o isquio. E essa projeção do íleo e do isquio vai gerar o osso que é chamado de pubis. E aí nós temos a sutura que é chamada de sínfise pubiana. Então é a região, né, onde há um encontro dessas, tanto do pubis do lado direito quanto esquerdo, é nessa região, e a junção é por meio de uma articulação denominada uma sínfise. E por fim, as articulações sinoviais, as diartroses, que permitem grande movimentação, porém são movimentos limitados por ligamentos, músculos, tendões e ossos adjacentes. Nós vamos completar esse estudo quando nós falarmos do sistema muscular e da estrutura do sistema muscular, inclusive do seu ponto de inserção, né, ou as suas fixações nas estruturas ósseas, e falaremos aí dos tendões, né, e estruturas adjacentes. Então, essas diartroses, que são as articulações sinoviais, elas permitem grandes movimentos e elas têm a presença de um líquido preenchendo uma cavidade. Então, a característica geral das articulações sinoviais é por meio de uma cartilagem articular. Então nós podemos observar aqui nessa imagem, deixa eu ficar aqui nesse ladinho aqui. Então nós temos aqui, olha, uma cartilagem articular na extremidade óssea, tanto no osso que é uma epífise, né, uma epífise do osso, quanto essa outra epífise, a presença dessa cartilagem. Nós vamos ter a presença de uma cavidade, e essa cavidade ela é envolvida por uma cápsula. Ela tem a sua membrana e que vai formar uma cápsula, e dentro dessa cápsula nós temos a presença da sinóvia, que é um líquido lubrificante. Nesse esquema também nós temos aqui a presença da bursa, que é literalmente, como o seu nome diz, é uma bolsa. E nós temos diversas bursas presentes pelo nosso corpo. A que chama mais atenção, que se fala mais, é a bursa do ombro, onde a pessoa fala que está com dor no ombro e aí ele tem um processo inflamatório que é denominado de bursite. Todo processo inflamatório termina com ite. Bursite, então ela é uma inflamação na bursa. Nesse esquema também nós temos aqui o que representa o músculo. Ligando esse músculo ao osso, nós temos o tendão, e a extremidade, efetivamente,
entre o tendão e o osso é chamada de enteses. Então está aí o esquema, a estrutura esquemática de uma diartrose. Aqui nós vamos observar nessa imagem a presença de vários exemplos de articulações sinoviais, como por exemplo aqui, quando nós falamos em rádio, cúbito, cúbito é a nomenclatura em espanhol, então vocês podem ver que a nomenclatura está aqui em espanhol. Então a articulação da munheca, que é a articulação do pulso, a presença, a extremidade, ou seja, a epífise do rádio e da ulna, e aí nós temos aí a presença do disco articular. Aqui, onde nós vamos observar esse nome, olecrano, é aquela região do cotovelo. Então aqui esse osso é o osso da ulna. A ulna, aqui o rádio, e o nosso objetivo aqui é observar a membrana sinovial. Então esse olecrano também é uma estrutura que você pode, inclusive, na curiosidade, buscar a fotografia da ulna e observar qual é essa estrutura, é a que forma o nosso cotovelo efetivamente. E observando aqui na letra D, na porção inferior esquerda da tela de vocês, a presença da cartilagem sinovial na epífise proximal do fêmur. Então a cabeça do fêmur se articulando com a cavidade na estrutura da nossa pelve. Em E, aqui metacarpiano, primeiro metacarpiano, então primeiro metacarpo, se ligando aos ossos carpais. Também temos a presença de articulações sinoviais. E aqui nós temos aqui a vértebra atlas, que é a primeira vértebra da nossa coluna vertebral, que fica logo abaixo, na base craniana. E aqui a imagem está mostrando a projeção do áxis, que corresponde à projeção da segunda vértebra, e aí a presença da articulação, que é uma articulação sinovial. Também temos vários locais de articulações sinoviais. Aqui no nosso exemplo, a ATM, a articulação temporomandibular, do osso temporal ligado ao osso mandibular. Nós temos a presença também de uma articulação sinovial. Então, era dentro disso que nós temos o estudo do sistema articular, a classificação das articulações. Aquelas articulações com pouco movimento, aquelas articulações com uma movimentação um pouco maior, que a primeira é praticamente sem movimento, a segunda com pouco movimento e a terceira com uma grande movimentação. E as suas respectivas classificações. Pessoal, tendo dúvidas, retornem no vídeo. Não se esqueçam também de buscar a literatura, de fazer a leitura dos livros, para que você possa massificar a informação e buscar ainda alguns outros detalhes dos quais pode ser que eu não tenha comentado aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.